Conselho Regional de Enfermagem esteve hoje no Hospital Maria Amélia Lins para ver de perto a situação dos profissionais. As equipes seguem preocupadas com o futuro da instituição, que hoje tem apenas 2 pacientes internados à espera de uma cirurgia ortopédica. Vamos direto ao vivo falar com o repórter Pablo Nascimento. Boa noite, Pablo. Conta mais, por favor. Vamos lá. Garcia, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o MG Record com a gente hoje. Mais um episódio desta novela que a gente vem acompanhando passo a passo desde o início do ano, viu? O Corém esteve aqui hoje acompanhando os profissionais da saúde para fazer uma avaliação de como estão sendo tratados os trabalhadores que ainda continuam aqui na unidade. A administração, a direção do Corém informou que o questionamento principal hoje, devido a toda essa circunstância, não é em relação à estratégia que vai ser adotada ou não de administração dos leitos, da mudança, do esquema de cirurgias, principalmente do maior uso do Hospital João 23. Mas o que eles questionam principalmente é de uma possível falta de comunicação e transparência com os trabalhadores que precisarão ser realocados agora em outras unidades de saúde. Para a gente entender um pouco melhor essa história, o governo de Minas já garantiu que todos os trabalhadores aqui do HMAL vão ser realocados em outros hospitais, já que no mês que vem o governo vai anunciar um parceiro que vai passar a administrar em uma terceirização aqui o Hospital Maria Amélia Lins em uma nova estratégia de leitos, administrações e cirurgia. Mas no meio disso tudo, há uma grande preocupação por parte dos trabalhadores e acaba ficando um clima de incerteza. Hoje pela tarde conversei com alguns funcionários, eles preferiram não gravar entrevista, mas contaram que o clima é de incerteza principalmente por ainda não saberem exatamente qual vai ser o futuro deles. Alguns não sabem para qual unidade de saúde vai ser realocado, não sabem o local, qual que vai ser a distância, o impacto no dia a dia e também, acima de tudo, pela preocupação que tem com o tipo de atendimento que acontece aqui no HMAL. Já que o HMAL é tão conhecido por tantas décadas pelo trabalho que desenvolve em relação a procedimentos, cirurgias ortopédicas. Para além disso, também tem uma outra preocupação. A gente acaba encontrando aqui um cenário de uma faca de 2 gumes, uma espécie disso. Por quê? De um lado a gente tem o governo garantindo que o Hospital João 23 é capaz de assumir todas as cirurgias emergenciais que eram feitas aqui e por outro lado a gente tem uma série de pacientes que vêm relatando superlotação e dificuldade de atendimento no João 23. A gente relatou sobre isso nas últimas semanas e hoje à tarde eu conversei com uma família da cidade de Passatempo, no centro-oeste de Minas Gerais. A esposa estava me contando que o marido dela sofreu um acidente em agosto do ano passado, ele foi atropelado e hoje está na cadeira de rodas. Ele precisa fazer uma cirurgia, essa cirurgia estava marcada para o último dia 14 de março, aqui no João 23. A família fez uma viagem de 3 horas, com toda a dificuldade devido à cadeira de rodas. Quando chegou aqui, descobriram que o procedimento havia sido adiado, segundo a família, devido à alta demanda de atendimentos lá no João 23. Essa esposa esteve aqui em Belo Horizonte hoje à tarde para tentar entender qual vai ser o futuro do marido dela, se vai conseguir remarcar uma nova data brevemente, mas saiu daqui sem respostas. E é exatamente essa falta de resposta e incerteza em relação à capacidade de atendimento tem preocupado os antigos pacientes aqui do HMAL. Hoje, especificamente, existem apenas 2 homens internados aqui no HMAL. A dinâmica aqui, o movimento, acontece mais por causa do ambulatório, que é destinado aos atendimentos mais simples, quem precisa de um atendimento rápido ali. Mas esses 2 homens que estão internados, um deles aguarda uma cirurgia ortopédica, que provavelmente deve acontecer aí no fim desta semana. Mas ele contou que foi convidado para ir para o João 23, mas negou o convite porque por medo de não conseguir a cirurgia. A gente vai entender agora um pouco mais sobre como está essa fase de transição, os minutos finais aí do HMAL administrado pelo governo de Minas, entender a realidade desses últimos 2 pacientes que estão aqui na unidade. Vamos assistir no VT. As salas vazias se tornaram realidade na ala de cirurgias e internações do Hospital Maria Amélia Lins, no bairro Santa Efigênia, região leste da capital. Em meio ao processo de terceirização da unidade, somente 2 pacientes esperam por cirurgias aqui. Um deles é o Gabriel. O hospital está vazio, entendeu? Só tem 2 pacientes, que é eu e mais um. São 60 leitos, 4 salas. O jovem de 28 anos faz tratamento na unidade desde 2022, quando sofreu um acidente de moto. A última internação foi no dia 13 de março, quando teve um novo quadro de infecção.
Após procurar o hospital, foi orientado a ir para o João 23, mas ele se recusou. Sério, eu e mais 4 pessoas para internar. Eles não estavam querendo internar a gente aqui de forma nenhuma, entendeu? Estava coagindo, falando que ia internar no João 23, que ele não estava internando no hospital, que só ia internar só no João 23. Eu conheço meus direitos, eu sou um cara estudado, entendeu? Graças a Deus, entendeu? Fiz tudo, bati o pé. Os amigos que foram para lá, qual que é o cenário que eles relataram para você? É esse o que te preocupa, é o cenário da superlotação? Superlotado, entendeu? Inclusive o rapaz que foi levado de Uber tá lá no corredor, depois ligou chorando, pedindo para voltar, mas não tem como voltar. A maior movimentação aqui no Maria Amélia Lins hoje vem de pacientes que buscam um ambulatório para atendimento simples. As cirurgias e internações já são direcionadas ao Hospital João 23. E todas essas mudanças preocupam não só os pacientes, como também os trabalhadores. Os trabalhadores estão simplesmente se sentindo ameaçados, coagidos, desesperados, porque existe todo um processo agora de pressão para que eles assinem documentos para serem removidos da unidade. O Conselho Regional de Enfermagem de Belo Horizonte realizou uma fiscalização no Maria Amélia Lins nesta segunda-feira, em conjunto com o Sindisaúde. Se hoje há uma conversa de uma parceria público-privada, nós teríamos que já ter dado essa ciência ao nosso trabalhador e trabalhadora da enfermagem. Nós aqui não estamos discutindo competências estratégicas, nós estamos aqui discutindo respeito, transparência e ética no diálogo com o trabalhador e com a trabalhadora e principalmente também com o usuário que está aqui dentro e lá no João 23, sofrendo esse impasse. A crise no Hospital Maria Amélia Lins começou em janeiro deste ano. No dia 6, a FHEMIG decidiu fechar o bloco cirúrgico após danos em um equipamento. As cirurgias ortopédicas e de traumas foram transferidas para o João 23. No dia 8, funcionários já se mobilizaram e protestaram. No dia 10, servidores flagraram a retirada de equipamentos. Eles também denunciaram que cirurgias agendadas começaram a ser adiadas. O Ministério Público e a Assembleia Legislativa pediram explicações à FHEMIG. 2 dias depois, o Ministério do Trabalho se reuniu com o Sindicato dos Servidores para discutir o caso. Já no dia 7 de fevereiro, a FHEMIG divulgou imagens da reforma do bloco cirúrgico. O sistema de saúde da capital sentiu impacto na mudança e registrou aumento no número de atendimentos ortopédicos nas UPAs. No dia 19, a Câmara Municipal marcou uma audiência, mas ninguém da FHEMIG compareceu. No dia 24, profissionais do Maria Amélia Lins flagraram a retirada de macas para o João 23. Na época, a FHEMIG disse que era uma medida preventiva por causa do carnaval. No dia seguinte, o Ministério do Trabalho foi até o hospital, junto com o Sindisaúde, para ver de perto a obra no bloco cirúrgico. Já em março, no dia 7, a FHEMIG anunciou a terceirização da administração do Maria Amélia Lins e disse que todos os profissionais da unidade serão transferidos. Já no dia 11, pacientes denunciaram superlotação no João 23 e o cancelamento de cirurgias agendadas. No dia seguinte, a FHEMIG não compareceu à reunião com o Ministério do Trabalho em Minas. O Tribunal de Contas do Estado, Ministério da Saúde e Ministério Público foram acionados. E no dia 17, o Ministério do Trabalho e Sindisaúde se reuniram com o Tribunal de Contas. Na mesma data, o TCE abriu um procedimento para apurar irregularidades no fechamento do Maria Amélia Lins. A estratégia do governo é transformar a unidade em uma referência para cirurgias eletivas em BH. O novo gestor do hospital deve ser anunciado até 15 de abril. Em meio às discussões, quem depende do serviço público clama por dignidade. A minha última cirurgia, só para vocês terem ideia, tinham 7 fraturas expostas. Então eles cancelaram as nossas cirurgias eletivas que já estavam marcadas para fazer essas cirurgias fraturas expostas que chegaram lá na hora. Então a ponte perdeu o meu pé, pô. É sacanagem, entendeu? Um rapaz de 28 anos perdeu o pé. 7h20, Pablo, o que a FHEMIG disse sobre a situação do HMAL neste momento?
Garcia, a FHEMIG ressaltou que estes 2 pacientes que seguem internados aqui vão ficar aqui por um período só para terminar o tratamento. Depois disso, mais ninguém vai ser internado aqui na unidade. A Fundação destacou ainda que os atendimentos ortopédicos aos pacientes que ainda estão no HMAL seguem dentro do plano de cada paciente. Com a transferência das cirurgias para o Hospital João 23, a FHEMIG informou que os pacientes internados foram transferidos gradativamente de forma a facilitar o fluxo cirúrgico e que não haverá um único dia do hospital fechado até que o vencedor do processo de seleção assuma agora a responsabilidade pelo hospital. O atendimento ambulatorial aqui no Maria Amélia Lins segue acontecendo normalmente de acordo com a FHEMIG. E a Fundação não respondeu os questionamentos da reportagem sobre a reunião de hoje, aqui realizada pelo Corém, e nem sobre os cancelamentos e adiamentos de cirurgias denunciados. Garcia. Pois é, o que está acontecendo, no meu modo de entender, além desses problemas todos que todo mundo levantou aí, TCE, Assembleia Legislativa, enfim, todo mundo que está no meio, Ministério Público, está tendo ruído nessa comunicação. E aí o que o Estado precisa fazer? Precisa ser didático no assunto. Mas é com todo mundo, não é só com a turma da saúde não, é com a gente da imprensa, é com o usuário da saúde. Já que a estrutura será do Estado, quem vai custear é o Estado e os servidores serão realocados, por exemplo, e as cirurgias vão dobrar, como disse o secretário estadual de saúde. Então, por que o Estado mesmo não faz o serviço?